Nós estamos em contato ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes para uma entrevista nesta segunda-feira com o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o general Augusto Heleno. General, prazer falar com o senhor mais uma vez aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Tudo bem? Tudo bem, prazer falar com vocês. Queria saber como repercutiu essa declaração do ministro Gilmar Mendes aí no governo e entre, claro, os mais próximos do presidente Jair Bolsonaro. Bom, pelo que eu percebi, no meio militar, a repercussão foi muito ruim. A declaração foi realmente muito infeliz, né? Aquelas coisas que a pessoa fala, talvez depois se arrependa. Será uma lástima se não se arrepender, mas realmente associar o Exército a um genocídio, que também é outra coisa que muito pouca gente está vendo um genocídio aí. Nós estamos vivendo uma pandemia com as consequências que eram bastante prováveis em relação à pandemia. Então não tem nenhum genocídio acontecendo. Isso aí é exagerar uma situação que é dramática, é desagradável, mas para chegar a um genocídio falta muito. Então, ministro, bom dia. É lamentável. A declaração foi lamentável e espero até que isso seja rapidamente resolvido, assim, em termos de haver posições menos conflitantes entre aqueles que participaram do problema. O próprio Ministério da Defesa já fez uma nota onde não cita nomes, faz um levantamento de tudo que o Exército tem feito a partir do aparecimento da pandemia, um trabalho muito importante, muito decisivo e que parece desconhecimento do ministro. Ministro, bom dia. Eu até falei aqui um pouco mais cedo sobre esse assunto, dizendo que o que está aparecendo é uma estratégia, pode parecer uma estratégia do Supremo de tirar o corpo fora da decisão que foi dos ministros do Supremo de excluir o governo federal e o Ministério da Saúde do comando do combate ao Covid-19. O senhor acha que pode ser uma coisa como essa? Porque, afinal de contas, ele fala porque isso é uma estratégia do governo para se excluir. Não, quem excluiu foi o Supremo, né? O Supremo não está querendo tirar o corpo fora dessa decisão, não, ministro? Oi, Cláudio, bom dia. Eu realmente me surpreendi com essa decisão do Supremo de tirar do presidente da República a possibilidade de coordenar as ações que envolvessem a pandemia. Então, entregaram aos governadores e aos prefeitos. A partir daí, o presidente, inclusive, tem trabalhado, o Ministério da Saúde tem trabalhado pesadamente para não permitir que faltem recursos, sejam recursos materiais, sejam recursos financeiros, sejam até recursos de importação, de equipamentos especiais para o caso. Isso tem sido tratado pelo Ministério da Saúde com prioridade e tem conseguido atender a maioria dos estados e municípios, apesar das várias situações irregulares que têm aparecido aí na tomada de contas do dinheiro que estão recebendo. Mas isso agora não vem ao caso. Agora, é óbvio que o presidente ficou totalmente cerceado num aspecto que é constitucional, que é a coordenação das ações do Ministério da Saúde, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu não quero dizer que eles queiram tirar o corpo fora, mas é o tal negócio. A decisão parece que não foi das mais sábias. É aquela coisa, decisão judicial tem que ser cumprida, mas a gente pode discutir, né? A gente pode perguntar, vem cá, é isso mesmo que querem? Essa é a decisão que estão querendo? Então, infelizmente, agora pode ser que seja essa a estratégia, tirar o corpo fora, mas, sei lá, eu acho que pensar dessa maneira é considerar que ministros do Supremo Tribunal Federal sejam capazes desse tipo de baixaria. Então, eu não quero chegar nesse ponto, acho que é a maior corte do país, tem que ser respeitado, mas tem às vezes pisado na bola aí para surpresa de todos nós. A gente está conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o general Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional, e entrevista que também é reproduzida ao vivo agora pelo portal UOL. E aí, general, eu queria lhe perguntar de que forma o senhor tem visto esse manifesto que foi assinado por grandes empresas brasileiras pedindo uma gestão diferente no combate ao desmatamento na Amazônia. O senhor, como pessoa que faz parte do coração do governo, que conhece muito bem também essa região do nosso país, tem visto
visto essa preocupação de empresários brasileiros de que forma? Olha, eu sou participante do Conselho Nacional da Amazônia, que foi uma atitude corajosa do general Mourão de assumir o Conselho Nacional da Amazônia, somado às suas tarefas de vice-presidente, que ele conhece bastante a Amazônia, esteve várias vezes lá em situações bem diferentes, seja no Estado-Maior do Comando Militar da Amazônia, seja no comando da tropa de São Gabriel da Cachoeira, que é uma área quase que muito particular da Amazônia, com 600 comunidades indígenas. Então, o general Mourão conhece perfeitamente a área e se prontificou imediatamente, quando surgiu a ideia do Conselho Nacional da Amazônia, ele imediatamente assumiu a ideia e se prontificou a assumir a presidência do Conselho. E tem feito um trabalho muito importante. E ele mesmo já declarou que confessou, né, porque tem coisas que a pessoa tem que ter humildade de confessar. Nós chegamos atrasados na história do desmatamento. Chegamos atrasados. E agora vamos trazer índices bem mais auspiciosos com relação às queimadas. As queimadas vão ser reduzidas por conta dessa operação, que é uma operação que chegou a ser chamada de garantia da lei da ordem florestal, e ela vai ter bons resultados. Os próprios índices que estão citando aí de desmatamento estão sendo contestados por cientistas ambientais. Os índices parece que foram distorcidos, mas isso eu não vi ainda exatamente o que foi escrito pelo INPE, então eu quero ver o INPE, né? Eu quero saber exatamente o que aconteceu. Nós temos uma reunião essa semana do Conselho Nacional da Amazônia, e a ideia é predominante de colocar na verdadeira grandeza o que tem acontecido com a Amazônia. Na verdade, a maioria dos que criticam a Amazônia e que tecem teses sobre a Amazônia, conhecem muito pouco a Amazônia. Eu sempre brinco que o camarada ia para Manaus, passava 3 dias em Manaus, 3 dias no Hotel Tropical, saía de lá dizendo que conhecia a Amazônia. Conhecer a Amazônia é quase impossível. O hotel até que fechou agora recentemente, né, general? E me considero iniciante no assunto. Então é muito difícil se declarar conhecedor da Amazônia. E o que aparece normalmente nas reportagens internacionais, e muitas delas são destinadas a desmoralizar o Brasil, a parecer ao mundo que o Brasil não tem condições de cuidar da Amazônia, isso é uma grande injustiça, porque é uma área da Amazônia que sofre com essas vamos dizer, incursões não ambientais, que acabam prejudicando o meio ambiente. Mas 75% da Amazônia é totalmente preservada, até mais do que isso. Mas 75% da Amazônia é totalmente preservada. Eu desafio qualquer país da Europa a apresentar esse índice para as suas florestas. Não, ao contrário, né, ministro? Hoje eu publiquei na minha coluna uma notícia de 10 dias atrás, diga-se de passagem, que foi quando saiu a revista científica Nature, mostrando que o desmatamento na Europa, em 2018, 2019, eles não disseram ainda, mas em 2018, que é o último dado disponível, cresceu 69%. Assim, aquelas matas, aqueles bosques que eles chamam de floresta, né? Eles estão cortando e queimando tudo. Cresceu 69%. Ninguém fala nisso, inclusive a imprensa brasileira, né? O senhor acha que tem nessa história toda, que é anual, né? Todo ano tem a mesma conversa mole, aí eles esculhambam com o Brasil, aí uns 6 meses depois dizem que não era bem assim, que os números que foram divulgados estavam exagerados, mas aí já é tarde, a reputação do país já foi para o saco, né? O senhor acha que tem aí um componente importante de interesse dos concorrentes brasileiros, dos rivais brasileiros no agronegócio? Olha, até a ministra Tereza Cristina fez deu uma entrevista e fez uma declaração muito importante, que a Amazônia não é uma parte essencial para o agronegócio. Como quem diz, nós não estamos querendo fazer da Amazônia uma grande plantação de soja, nem uma grande plantação de trigo.
Porque realmente a Amazônia, o grande problema da Amazônia em termos de desmatamento é o tráfico ilegal de madeiras. Por isso, essa área aqui, onde se concentra essa agressão ao meio ambiente, e é uma agressão ao meio ambiente, ela se concentra no lado este do Pará, né, onde tem estradas para escoar essa madeira. O estado do Amazonas é totalmente preservado. O estado do Amazonas não tem problema de tráfico de madeira, tem outros tipos de ilícitos, mas esses que influem no desmatamento, não tem. E isso que você falou é perfeito. Há um complô mundial para mostrar que o Brasil não cuida da Amazônia. E o discurso dos outros países, que muitas vezes que ofendem mais o meio ambiente do que o Brasil, é um discurso bonito, um discurso apoiado pelas suas imprensas locais. Isso para nós é lamentável. Uma boa parte da nossa imprensa faz campanha contra o Brasil. E se fosse uma campanha honesta, séria, baseada em dados corretos, tudo bem. Mas é uma campanha baseada no que os outros dizem. Tem várias ONGs internacionais que são metidas a protetoras do meio ambiente que têm por trás até governos de outros países interessados em se aproveitar da Amazônia. É uma ingenuidade, é uma infantilidade achar que a Amazônia não desperta interesse mundial. Um dos grandes problemas do mundo é exatamente matéria-prima. E a Amazônia é riquíssima em matéria-prima, em todas que você imaginar, né? Desde minério até água potável. Então, tudo isso faz com que a Amazônia seja objeto de cobiça internacional. Eu não tenho dúvida disso. E esses percentuais que anualmente aparecem de desmatamento na Amazônia, se forem somados, a Amazônia já assumiu há muito tempo. E é só ir lá verificar que pode voar. Por exemplo, eu sempre digo que é ideal para levar esse pessoal que fala da Amazônia, decolar de Manaus e ir até Tabatinga, com a cara na janela, e ver que não consegue ver traços do ser humano, porque é totalmente coberta pelo manto verde da floresta tropical. Então, aliás, isso aí é voo para lamentável. Nós temos que lutar com todas as nossas forças, nós temos que aprimorar a nossa divulgação disso, nós precisamos ter um trabalho de comunicação muito bem feito e devemos exortar a nossa imprensa a realmente criticar o que estiver errado, mas não colaborar para esses exageros que aparecem na imprensa mundial, cujo objetivo é exatamente deslustrar o trabalho que o Brasil faz para manter a Amazônia quase 80% intacta, e isso não é reconhecido. Agora, general, quando há manifestação de empresas brasileiras preocupadas, grandes empresas exportadoras, inclusive do setor de agronegócio, que se dizem preocupadas com a possibilidade de sofrer retaliação ou algum tipo de boicote na sua atuação externa por causa dessa questão referente à Amazônia, o que o governo brasileiro pode fazer na prática? Tem que atuar. Essa atitude que foi tomada agora de empregar até... não é militarmente, porque as nossas Forças Armadas em relação à Amazônia, elas podem dar apoio logístico, elas podem dar apoio de transporte, mas elas não são empregadas como polícia. Então é preciso que as polícias estaduais trabalhem nesse aspecto, a própria Força Nacional trabalhe nisso e que a gente tenha esse trabalho permanente, o ano inteiro. Ali é uma área que não se pode vacilar na vigilância. Há problemas sérios, por exemplo, problema garimpeiro. O garimpeiro é uma tradição da Amazônia. Então, tem que buscar um ponto de equilíbrio entre a não permitir que o garimpeiro haja de maneira destrutiva, inclusive utilizando materiais que são nocivos à floresta, ao meio ambiente, mas também não pode impedir que exista o garimpo, porque é uma tradição da Amazônia, é uma riqueza do país e nós podemos ganhar muito com isso aí. E muitos países do mundo são interessadíssimos em fazer a exploração do que nós temos na Amazônia. Então, para eles querem preservar para eles. Eles não querem preservar para a natureza, para o meio ambiente, querem preservar para eles. Isso é que precisa ter muito cuidado. Precisa fazer uma seleção muito grande nos interesses que estão por trás de cada uma dessas ações, cada uma dessas manchetes que os jornais do mundo inteiro publicam. Agora, é lógico, é
é uma chantagem fácil, né? Colocar a compra de produtos do agronegócio brasileiro, que hoje é uma potência, colocar a negociação com o agronegócio brasileiro ligada à preservação da Amazônia e com números falsos. Então, aí a gente sai perdendo duas vezes. Agora, ministro, o senhor é chefe do Gabinete de Segurança Institucional e superior hierárquico da Agência Brasileira de Inteligência. Portanto, não tem ninguém mais bem informado do que o senhor e o presidente da República, né, naturalmente, sobre questões de internacionais, de interesse do governo e do Brasil. E eu queria que o senhor fizesse uma avaliação para os nossos ouvintes. Qual tem sido o papel desempenhado pelo corpo diplomático brasileiro lá fora? Porque há uma velha queixa de que os diplomatas no Brasil, lá no exterior, ficam meio que com vergonha de defender o governo brasileiro, seja ele qual for, né? Principalmente se for um governo do qual discordem. E a gente sabe como aquela corporação também tem, é claro, são brasileiros, são eleitores, cada um tem sua posição, etc. E eu queria saber do senhor isso, se há alguma avaliação sobre o comprometimento ou o envolvimento de embaixadores do Brasil lá fora diante desses ataques, né, que são frequentes contra o Brasil no sentido da preservação da Amazônia. Olha, Cláudio, eu sei que você conhece profundamente o corpo diplomático, você já teve várias experiências de contato com eles. Eu também já convivi bastante. Há um respeito enorme pelo preparo com que eles são formados. O Instituto Rio Branco é um instituto respeitadíssimo. Eles têm um conhecimento muito grande da missão deles. Eles sabem exatamente o que tem que fazer. Muitas vezes a gente está longe e não percebe que eles trabalham sem fazer muito estardalhaço, até porque não é muito comum na política internacional, na defesa dos interesses dos diferentes países, que essas manifestações sejam muito jogadas na imprensa ou tratadas de forma ostensiva. Eu tenho um respeito muito grande por esse corpo diplomático, mas a gente sabe que, como você falou, que muitos trabalham de acordo com as suas convicções e não buscam orientações de nível nacional, de nível estratégico e num nível, vamos dizer, que saia do campo político partidário para fazer o trabalho com mais convicção, com mais impulsão. Mas, na maioria das vezes, eles trabalham muito nisso aí. E nós precisamos de um corpo diplomático muito ativo. O país hoje é uma das 10 maiores economias do mundo. Precisa se valer disso para negociar. A negociação, às vezes, não é fácil. Agora mesmo nós estamos assistindo aí, eu estou até querendo confirmar hoje com o meu pessoal da BIM sobre a situação Rússia-China, por causa de Vladivostok. Eu quero confirmar se é tanta coisa que aparece sobre qualquer tipo de acontecimento que são coisas falsas, que até a gente confirmar fica difícil. Por isso que eu acho que essa história de fake news é uma coisa meio discutível, porque as fake news estão em todo lado, são publicadas na imprensa, o próprio governo às vezes embarca em fake news. Hoje esse é outro ponto muito importante, né? A inteligência mudou totalmente a sua velocidade. Antigamente nós tínhamos um conceito de inteligência que era pegar um informe, que muitas vezes era de origem duvidosa, de veracidade contestável, e apurar se aquilo ali era realmente uma informação para ser levada ao presidente da República. Isso era um processo que todas as agências de inteligência do mundo usavam. De uma hora para outra, a chegada da internet mudou a velocidade da inteligência. Então, se a gente for esperar para transformar informe em informação, nós não vamos conseguir atender nada. Quando chegar, já tem 10 apps anteriores que já trataram do assunto das mais diferentes maneiras. O assunto já está sendo discutido em outro nível. Então, nós temos que ter uma velocidade muito grande da inteligência. Isso é um trabalho, isso é uma briga quase, que tem acontecido em todos os órgãos de inteligência, com os agentes de inteligência, para se darem conta que essa disputa é muito desvantajosa para eles, porque quem publica
sem ter esse carimbo de ser um serviço de inteligência, publica o que quiser. E aquilo acaba virando notícia. Quer dizer, quando vem uma notícia confirmada, pesquisada, processada, já deixou de ser considerada porque já tem muita coisa na praça. Então, isso é um ponto sério do sistema de inteligência. E coisas que são cobradas, às vezes, do sistema de inteligência que não tem nada a ver. Foi cobrada da ABIN o vasculhamento do currículo vitae do Dr. Decotelli. Bom, isso aconteceu em um dia. Apareceram os nomes lá, foram levados ao presidente da República, houve uma decisão do presidente praticamente em 2 dias, a ABIN não foi questionada, e depois queriam botar na conta da ABIN os erros no currículo que o próprio o candidato a ministro apresentou. É impossível. A ABIN não tem condições de fuçar tudo. Ela tem que ser provocada para poder informar. E quando as coisas são muito evidentes, aí sim ela tem a obrigação de correr atrás. Mas de um dia para o outro, muito difícil. Essa é uma cobrança totalmente imprópria. General Heleno, já que você falou de fake news, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Várias colunas têm colocado a possibilidade de que haja agora uma pressão dentro do próprio governo pela saída do ministro Ricardo Salles do Meio Ambiente. Isso é verdade ou fake, hein? Não, isso aí, essas pressões são comuns, né? De vez em quando escalam um. Eu tive umas 2 semanas aí que eu estava escalado para ir para Berlinda. Levei pancada de todo mundo. A gente vai se acostumando com isso, faz parte. O Cláudio Berto conhece muito bem isso aí, isso faz parte. De vez em quando um é escalado. Eu não tenho essa avaliação. Essa é uma atribuição do presidente da República. Mas no caso do senhor era fake. No caso do senhor era fake. E no caso do Salles é fake também? Não, é difícil avaliar isso. Eu não tenho condições de dizer se... Porque uma coisa são as informações que chegam. E nessa área do meio ambiente, elas são muito, mas muito deturpadas. Muitas delas são falsas e colocam o ministro numa situação difícil. Ele é um ministro que fala também muitas vezes e conhece o assunto. Eu não sei avaliar isso, não. É uma avaliação que pode ser leviana, avaliar se isso aí é fake, se não é fake. E é uma atribuição típica do presidente da República que tem que avaliar se o ministro atende às suas necessidades ou não. Para a gente terminar a nossa entrevista, General Augusto Heleno, como é que está o presidente Jair Bolsonaro? O senhor que já teve Covid, por isso está imunizado, esteve com ele agora recentemente? Eu fui de sábado conversar com ele. Ele está muito bem, muito bem. Inclusive, ele tem até dormido melhor. Ele tem um problema de insônia muito sério, né? Dormir 4 horas por noite, para ele é recorde. Agora ele já conseguiu melhorar isso. Já está dormindo 5 horas. Ele acorda, passa zap para todo mundo. E ele agora tem diminuído um pouco isso. Tem tido um pouco mais de tranquilidade, está bem tranquilo, está muito animado. O Brasil eu tenho certeza que o Brasil vai surpreender nessa retomada. É uma retomada difícil. Olha, essa é a história do Covid, talvez seja a doença, pelo menos em termos de informações desencontradas, talvez seja a que mais informações distoantes e contraditórias da história da humanidade, né? Você não vê 2 infectologistas tratarem do assunto com os mesmos princípios. Então é uma coisa extremamente difícil ser avaliada. Eu acho que no futuro nós vamos ter uma avaliação correta de tudo que foi feito aí. Muita coisa feita com viés político, então o tratamento que foi dado a essa pandemia, ele vai sofrer uma análise bem mais produtiva e bem mais consistente daqui a algum tempo. Mas isso que aconteceu com o presidente, ele está tendo uma oportunidade de respirar um pouquinho, né? Ele está assintomático, ministro? Mas ele está respirando, ele está muito animado com essa retomada. O ministro Paulo Guedes é um otimista profissional, ele é muito voltado para as coisas boas, ele tem assegurado que o Brasil vai surpreender o mundo, e eu acredito nisso. Nós somos um país privilegiado em muitas coisas, e temos que ter um cuidado muito grande nessa retomada para permitir um equilíbrio. As regiões naturais do Brasil são muito diferentes, são atingidas de maneira diferente. E eu acho que essa
versatilidade do nosso povo, a capacidade de reagir às crises, tudo isso vai facilitar essa retomada. E eu acredito no que o ministro Paulo Guedes disse, que nós vamos surpreender o mundo. General Augusto Heleno. Fala, Cláudio. Só para saber, o senhor esteve com o presidente, ele está assintomático? Não apresenta nenhum sintoma de... Totalmente. Ele disse que não se lembra de ter se sentido tão bem desde o início do governo. Então, é muito bom, né, para o país. General Augusto Heleno, obrigado pela entrevista aqui ao vivo à Rádio Bandeirantes. Um grande abraço para o senhor. Eu que agradeço. Muito obrigado.